Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar 5 fórmulas de uma forma bem simples, tá? Então vou ensinar vocês como é que fazer a fórmula de soma, tá? Tendo o entendimento da fórmula de soma, você vai conseguir fazer o soma-si, o soma-sis, e o conte-si e o conte-sis. O que são cada fórmula? A soma, ele vai somar o valor bruto, tudo que está dentro de todas as células que ele foi colocado como um intervalo. O soma-si, ele vai fazer uma soma específica apenas no intervalo de um critério, tá? E o soma-sis é sobre o intervalo de vários critérios que você determinar. O conte-si, ele vai fazer uma contagem de valores específico de acordo com um critério, e o conte-sis de acordo com vários critérios. O detalhe sobre as fórmulas é que o soma-si e o conte-si tem uma diferença na digitação da fórmula também. Pode observar que no soma eu não tenho ponto e no conte eu tenho um ponto diferente para o si ou o sis, tá? Então eu vou começar com a fórmula mais básica, que é o soma, que é o que vai dar um entendimento melhor quando a gente for fazer o soma-si e o soma-sis. O soma, como no início de toda a fórmula, eu vou ter que colocar o igual, digitar o soma, abro parênteses, e aí ele vai pedir qual é o meu primeiro intervalo. Então eu posso selecionar aqui o primeiro e arrastar até o último. Essa é a forma mais simples de você fazer o soma. Eu fecho o parêntese e dou um Enter. Existe uma outra forma de você preencher também. Eu coloco igual, o soma, e aqui, ao invés de marcar com o mouse, como você pode fazer isso apenas com o teclado, qual é a célula que eu quero que inicie? O F5. Veja que ele já marcou qual é a minha célula. E agora eu vou colocar 2 pontos e eu vou determinar até onde vai essa soma. Até o F13. Veja que ele já marcou o intervalo da mesma forma que eu marquei com o meu mouse. Então eu vou fechar o parêntese e dou um Enter. Então ele vai somar da mesma forma. Tá? Então com isso eu vou já dar o passo para o soma-si, tá? Porque a de soma é basicamente esse o processo. Vou deletar aqui. Eu vou querer saber o meu total de vendas de uma forma específica. Aqui eu já sei tudo que eu já vendi. Aqui é o total de todas as minhas vendas. Mas digamos que eu quero saber o meu total de vendas de um vendedor em específico. Então, para isso, eu vou utilizar apenas um critério. Então, eu posso utilizar a fórmula soma-sis. Tá? Então, vou colocar os igual, soma-si, apenas para um critério. E ele já me pede qual é o meu primeiro intervalo. Aqui eu tenho o intervalo, eu tenho qual é o meu critério e o meu intervalo de soma. O intervalo sobre o meu critério. O meu critério é que ele seja um vendedor, digamos, eu quero saber o vendedor Alex. Então, eu quero saber quanto apenas o Alex vendeu. Eu vou colocar qual é o meu intervalo. É esse daqui, tá? Selecionei. Ponto e vírgula. Eu quero saber qual é o meu critério. O meu critério é que ele seja igual ao Alex. Na fórmula soma-sis e conte-sis, se eu quiser que um valor ele seja igual a outro, não preciso colocar o símbolo do igual. Eu preciso referenciar uma célula ou eu digitar, se for um texto, eu coloco como aspas. Tá? Então, vou colocar aqui Alex. Fecho aspas. E eu vou colocar ponto e vírgula para ir para o próximo processo, que é o meu intervalo de soma. Qual é o meu intervalo de soma? Eu quero que ele some o Alex sobre os meus valores. Então, eu tenho que marcar aqui qual é o meu intervalo de soma. É esse daqui. Então, eu vou fechar a parêntese e vou dar o Enter. Então, ele vai me mostrar apenas quanto o Alex vendeu. Eu vou marcar aqui, ó, Alex. Aqui eu posso ver R$ 7.040, que é exatamente isso. Então, eu não preciso estar procurando as células para poder fazer o meu cálculo. Eu posso simplesmente usar o meu soma-sis. Então, se eu quiser buscar um outro vendedor, eu preciso entrar na minha célula aqui e mudar o texto. Mas eu posso fazer de uma forma mais dinâmica, em que eu não preciso estar alterando a fórmula, e qualquer pessoa que for utilizar e não tenha um conhecimento do Excel na fórmula,
consiga calcular isso aqui sem problema algum. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou referenciar esse texto aqui a uma célula. Eu posso fazer isso muito bem. Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou apagar a minha referência do meu critério, e eu quero que o meu critério ele seja essa célula aqui, o I7. Então, ele vai referenciar o que seja igual ao que tem naquela célula. Quando eu der o Enter, ele vai dar o valor zerado. Por quê? Porque ele não encontrou nenhuma célula aqui no meu vendedor que seja igual a essa, que seja em branco. Então, para isso, eu vou digitar aqui, Alex, e dou um Enter. Então, veja que ele agora somou, porque do mesmo jeito que aqui eu tinha Alex, aqui eu também tenho Alex. Eu só fiz referenciar a uma célula. Então, do mesmo jeito que eu tenho aqui, eu posso colocar Pedro. Ele vai me mostrar quanto o Pedro vendeu. Eu posso botar aqui Ricardo. Então, eu vou saber quanto o Ricardo vendeu. De uma forma bem simples. Eu não preciso mais mexer na minha célula de fórmula, porque aqui ele já vai calcular automaticamente o que eu preciso. Tá bom? Então, esse daqui é o soma-se. Eu vou definir um critério para a minha soma. E se eu quiser definir mais do que um critério, eu vou utilizar o meu soma-sis. Então, digamos que eu quero saber quanto o Ricardo vendeu, isso eu já sei, mas em televisão. Então, o que é que eu vou fazer? Igual soma-sis, tá? O soma-sis eu também posso utilizar apenas para um critério, tá? Isso não diferencia. A diferença o que eu diferencio dele é que eu posso fazer mais do que um. Mas eu também, se eu quiser fazer o soma-sis para apenas um critério, como eu coloquei aqui para o total de vendas, eu também posso fazer. Então, eu abro meu parênteses aqui e eu vou colocar primeiro o meu intervalo de soma, diferente do soma-si, que eu tinha que colocar no final. Então, eu vou colocar aqui. Eu tenho o meu soma, eu vou colocar o meu intervalo de soma primeiramente, tá bom? Eu vou colocar o ponto e vírgula e tenho o meu intervalo de critérios 1. Eu vou colocar aqui que o meu vendedor ele tem que ser igual a essa célula aqui, para que eu possa localizar o vendedor já automaticamente. Vou colocar o ponto e vírgula e eu quero o meu próximo critério, que é a minha televisão, que está aqui em produtos. Então, o meu intervalo de produtos seja igual à célula que se encontra aqui. Fechando o parêntese e dando Enter, ele vai mostrar se o Ricardo vendeu alguma televisão. Então, que mostra que dos 5.650, não encontrei nenhum valor que ele vendeu para a televisão. Então, vou buscar o próximo aqui. Alex. Então, aqui eu já vejo uma diferença. No total de vendas que eu encontro aqui do Alex de 7.040, 4.040 foi em televisão. Se eu quiser ver Pedro, o Pedro só vendeu televisão. Então, aqui eu consigo diferenciar de acordo com cada critério de cada coluna. Eu posso fazer isso. Eu posso determinar esse quantitativo. Se eu quiser acrescentar aqui, eu quero saber de televisão apenas, então eu posso acrescentar outro critério em que eu vou ter que marcar qual é o meu intervalo. Mesmo que eu já tenha referenciado essa coluna, eu posso referenciá-la novamente, não tem problema. Em que isso seja maior que R$2.000. Então, só vou saber televisões que foram maior do que R$2.000. Então, vou colocar aqui. Quando eu vou fazer um comparativo de maior ou inferior, eu vou ter que colocar entre aspas, tá? Então, vou colocar maior do que 2.000. E fecho aspas e dou um Enter. Então, veja que todas as televisões do Pedro foram maiores do que 2.000. Mas se eu colocar aqui o Alex, nem todas foram. Eu tenho aqui 2.500. Por quê? Essa aqui foi 2.500, tá? Então, essa daqui foi 1.540. Então, ele não vai mais somar esse intervalo aqui, porque ele não entra nos critérios. Então, se eu tirar aqui esse critério aqui,
veja que ele voltou aos 4.040. Por quê? Porque eu acrescentei aquele critério, então ele vai corresponder ao que eu fiz de comando. Tá bom? Então, aqui eu posso fazer tranquilamente para os demais, tá? Vou acelerar aqui só o processo. Então, veja aqui que após eu acrescentar a fórmula em todas as minhas colunas, eu agora sei dos 7.040 quanto foi para cada um dos meus produtos. Eu consigo saber quanto o Alex vendeu de cada um. Então, aqui ele vendeu 4.040 de televisão e 3.000 de geladeira. Se eu colocar o Ricardo, ele não vendeu televisão, mas ele vendeu 3.250 em geladeira, R$ 650 em micro-ondas e 1.750 em aparelho celular. Então aqui eu consigo identificar especificamente cada um, sem precisar fazer aquele controle manual, aquele braçal de procurar os valores, tá bom? Então agora eu vou usar a fórmula Conte-se, tá? Então eu vou saber quantas vendas foram registradas para aquela pessoa. Eu sei em valores, mas eu preciso saber em quantidade. Quantas vendas o Alex fez, quantas vendas o Ricardo fez, quantas vendas o Pedro fez. Tá bom? Então, vou colocar aqui, vendas, e vou usar o meu Conte-se. O Conte-se é da mesma fórmula que o Soma-se, só muda que ele não tem um intervalo de soma, ele só tem um intervalo de critérios. Então, vou colocar o Conte, ponto, se, abro parêntese, veja que quando eu coloco o conte.se, ele já me mostra aqui, ó, calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição que nós vamos colocar aqui agora. Qual é o meu intervalo? Lembrando que eu sempre tenho que colocar um intervalo antes do critério. Eu não posso marcar aqui Ricardo e depois marcar qual é o vendedor, a lista de vendedores. Primeiro eu tenho que marcar a lista de vendedores, que é o meu intervalo. E depois eu relacionar ela ao Ricardo, tá? A minha célula. Então eu marquei aqui, fecho parêntese e dou um Enter. Então ele vai contar, o que ele fez aqui? Ele vai contar quantas vezes ele encontrou o Ricardo aqui na minha linha, na minha coluna. Eu vejo aqui 1, 2, 3 vezes. Então ele contou quantas vezes isso aconteceu. Se eu mudar aqui para o Alex também 3 vezes. Se eu colocar aqui o Pedro só teve 2 vendas. Tá bom? Então aqui eu consigo contar quantas vezes ele encontra aquela determinada condição. E aí é o meu Conte-se. E agora para fazer o Conte-se, como é que eu faço? Igual Conte.sys. E agora eu vou saber quantas televisões o Pedro vendeu. Então vou marcar aqui Conte-sys. Eu vou marcar qual é o intervalo. Eu preciso saber qual é o vendedor. Então vou marcar aqui e relacionar ao meu vendedor. E agora vou relacionar o produto, a lista de produtos, ao produto que eu quero. Então eu vou fechar parênteses e ele vai me mostrar quantas vendas ele fez daquele produto. Como o Pedro só vendeu televisão, então vai mostrar que das 2 vendas, 2 foram televisões. Mas se eu coloco aqui o Alex, ele fez 3 vendas, 2 foram televisão e provavelmente uma foi geladeira. Vou só acrescentar a fórmula aqui para as outras colunas. Então veja aqui que após acrescentar a fórmula nas demais, eu consigo saber quanto ele vendeu de cada produto. Então se eu colocar aqui Pedro, se eu colocar aqui Ricardo, eu consigo saber quanto ele vendeu, não só os valores, mas quantas vendas. Então dessa forma eu consigo saber determinadas condições, as quantidades, e se eu quiser saber a soma, eu também posso usar o Soma-sys. Essas fórmulas são fórmulas do Excel, fórmulas simples, mas que fazem muita diferença para quem precisa de cálculo, para quem precisa fazer essas somas específicas, para quem existem tabelas enormes, para fazer um cálculo determinado em alguma condição. Então isso ajuda bastante, tá? Então,
Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva aí no canal, tá? Deixa aí na sua descrição, bota os comentários e se você gostou, dá uma dica aí de alguma coisa que você quer ter o conhecimento, tá bom? Então, muito obrigado.